Queridos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia de estudo com o nosso querido amigo Reverendo Davidson, falando sobre a teologia da oração. Meus irmãos, olha, hoje aqui em Aracruz o tempo está nublado, está fechado, né? Um friozinho gostoso. Foi difícil levantar da cama, foi difícil, né? Quando eu consegui me virar, porque eu tenho que levar a Agatha para a escola, né? Aí veio o cobertor e me abraçou. Aí quando eu consegui desvencilhar do cobertor, aí veio o travesseiro e a fofo. Falei, meu Deus, tá difícil. Mas aí eu consegui, né? Tava tremenda a peleja, mas eu consegui. E aí levantei, fiz lá o que eu precisava fazer, levei a Agatha para a escola. Graças a Deus, estamos bem aqui para juntos, né? Sermos instrumentos do Senhor. Eu quero orar por você e logo em seguida, sem delongas, convidar o nosso querido amigo Reverendo Davidson para estar aqui conosco, sendo instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Vamos orar? Paizinho querido, obrigado por essa manhã, por esse dia, obrigado por esse tempo nublado aqui em Aracruz. Nós não sabemos como está nos demais estados que nos acompanham, mas reconhecemos a tua bondade, a tua graça sobre nós, através também dessa temperatura amena. Obrigado também, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E se porventura alguém for conectar a nós e ainda não tenha essa certeza, que o Senhor possa trabalhar através dessa live, de outras lives, para que ele possa te conhecer e assim crer em Ti como o único e suficiente Salvador. Abençoa aqueles que estão em deslocamento, quer para o trabalho, quer para os estudos, quer para resolver alguma atividade na rua, quer retornando, Senhor, do trabalho, que seja uma manhã também, Senhor, abençoada por Ti, em nome de Cristo Jesus. Usa o Teu servo, Pai. Usa o Teu servo com graça, com ousadia, com autoridade, rechaçado do Teu amor, para que cada vez mais possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, já quero já chamar o Reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo, né? Olha, amanhã é um dia especial, hein? Amanhã é 12 de junho, o dia dos namorados. O pastor Aderson, né? Vou dar spoiler aqui. O pastor Aderson me disse que vai levar a Cris para comer caviar e champanhe no restaurante mais caro aí de Aracruz, hein? Rapaz, olha, Olha, hein? eu recebo, Senhor. Recebe a conta no final, né? Eu vou É. levar a Cris amanhã, se Deus assim permitir, para que ela possa tomar Então. um suco de laranja e comer aí aquele. Aí no Rio a gente chama de joelho, né? Aí no Rio a gente chama de joelho, né? É Aqui italiano, nós, né? exatamente, aqui nós chamamos. Italianinho. É. Ela vai comer na hora do almoço, né? Que isso, pastor, meus irmãos? Amanhã é dose dupla. Amanhã é dia dos namorados e também é o dia do aniversário da Cris, né? Eu vou acordar ela com um Ah, beijo, com um abraço. tá. E o que mais que eu posso dar ela? Um beijo, um abraço, Vai estourar uma champanhe, né? Vai. mãe, né? Isso aí, isso aí. Reverendo Davidson, como é que tá o clima aí, meu amigo? Aqui tá frio também, né? Também foi difícil levantar da cama, mas já fiz os meus afazeres, né? Já coloquei a minha devocional diária lá nas minhas redes sociais, aquele textozinho, né, que eu vou colocando e tem sido bênção também, né? Tenho recebido bons feedbacks daqueles textos e já estou reunindo para, ano que vem, se Deus quiser, lançar um livro de devocionais. Show, show, bacana, bacana, bacana. Isso é bom. E como é que tá sua mamãe? Minha mãe está melhorando devagarinho, né? Devagarzinho, ela está fazendo vários atendimentos médicos, vários acompanhamentos. Aham, É o caso da idade, né? Que vai chegando e a pessoa vai precisando de mais atenção na saúde, né? certo. Entendi. Reverendo Davis, eu vou sair de fininho para que você fique bem à vontade para ser instrumento Obrigado, de pastor. Deus mais uma vez na nossa vida nessa manhã.
Amém. Muito obrigado, pastor Aderson, não é? E como sempre, a gente começa falando sobre literatura, não é? Já preparei a tela aqui, pedi o pastor Aderson para colocar no ar. Isso. Então, estamos aqui já com a tela aberta e você vê aqui, ó, esse site da Wiclap, tá vendo aqui, ó, Wiclap, né? O site é wiclap.bio, traço Davidson Pignon, né? Então você vê aqui a minha página da Wiclap, onde você vê os meus livros todos, né? Você tem aqui, ó, Vitória e os Desafios da Vida, A Ética do Casamento Judaico, O Cheiro das Águas, que é meu livro devocional. Breve teremos outro, né? Eu já tenho até a ideia do título, mas vamos deixar para não dar spoiler, falar mais à frente, né? A Semente é a Palavra, meu livro para pregadores, sobre nova homilética, o Super Igrejado e o Herege, comentando sobre os Simpsons, para quem gosta de cultura pop, Revelações Originais do Salmo 23, comentário palavra por palavra, versículo por versículo, né, à luz do Salmo, a minha comédia, As Lendárias Trapalhadas do apóstolo Valde Crey, aqui o livro Guardadas pelo Amor para Mulheres, falo sobre segurança, sobre a bênção, né, que o Senhor dá, guardando e protegendo as mulheres. Aqui o livro, que é o comentário do Salmo 91, completamente à luz do hebraico, assim como o Salmo 23, né? E aqui é o Salmo 91, totalmente comentado, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz do hebraico. Esse aqui é o livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade, o livro de Jó, um livro que tem dado muito o que falar, uma capa muito bonita, né, que o Senhor me deu, a ideia dessa capa. Aqui, ó, Em Busca da Intimidade Perdida, um livro para desviados na fé. Eu Só Quero Melhorar Logo, o livro que eu escrevi no hospital junto com a minha mãe, enquanto ela estava internada no ano retrasado. Em Tua Presença, um livro que é o comentário palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 139, feita por mim, né, também com o material ali dos meus alunos seminaristas. E é o Salmo 139 inteiro comentado à luz do hebraico bíblico também, né? Na mesma pegada do Salmo 23 e 91, esse aqui é o Salmo 139. Para quem gosta do assunto, né, especialmente para quem é pastor, e gosta do assunto revitalização da igreja, esse aqui é meu livro sobre isso, Grupo de Comunhão, um livro sobre revitalização de igrejas, né? Eu ensino como implantar, tem todo o método para a implantação dos grupos de comunhão que ajuda a igreja a crescer. A igreja, então, passa a ser trabalhada para, através dos grupos de comunhão, ela crescer com mais rapidez e com mais desenvoltura também. O livro é fino, é um livro bem interessante para quem gosta, né? E para quem é pregador, além do meu livro A Semente e a Palavra, eu também tenho aqui o livro Guia Definitivo da Pregação Expositiva, uma linguagem muito simples, muito fácil, uma linguagem direta ao ponto, sem rodeios desnecessários, mas com todo um processamento de como você criar uma pregação expositiva até o ponto de você pregá-la, né? Então aqui você vai usar o método pregação expositiva nota 10, que é o método que usa os 3 Cs, é o método que eu criei para esse material aqui, né? Então, os 3 Cs são clareza, conexão e chamado para ação. Então, nesses 3 Cs, você vai construir, você vai aprender a construir o sermão expositivo de modo simples, fácil, usando ferramentas gratuitas e também, ainda de bônus, você vai receber como usar a inteligência artificial na preparação de sermões expositivos, os esboços de sermões. Então, essa inteligência artificial, você vai receber 2 prompts, um prompt mais simples e outro prompt mais complexo, fazendo uma exegese completa, inclusive,
de modo bem profissional, não é? E você já pega o resultado dessa exegese que o prompt da inteligência artificial vai te fornecer. É bem interessante. Usando o prompt mais simples, né, de pregações, na pregação expositiva, eu coloquei ali 10 esboços de sermão, 5 do Antigo Testamento e 5 do Novo, para que você possa ver na prática como é que funciona. Então, você vai encontrar esses 10 esboços de sermão, tudo sermão expositivo, né? Ele esboçado e depois ele desenvolvido em forma de texto corrido, como se fosse como se fosse a transcrição de uma pregação, né? Então você vai ter 10 sermões assim, usando o método, usando o prompt mais simplificado. Então é bem interessante, vale a pena você conhecer o guia definitivo da pregação expositiva, tá bom? Para você saber como que faz um sermão desse tipo. Além desses meus livros, eu também quero chamar a sua atenção para o meu curso livre de teologia básica, tá? Esse aqui é o curso que você faz a assinatura pela Hotmart. E quando você faz a assinatura, você tem acesso às matérias aqui, ó. Tem garantia de 15 dias, né? Tem assim, bastante coisa. O curso não é caro, ele é barato, tá? E você conhecendo aqui, ó, você vai ver. Tem outros cursos também aqui, né, que você pode conhecer, outros livros também. Mas olha só, né, aqui o prazo de garantia, né, tem tudo aqui direitinho. Você faz a assinatura e você vai conhecer esse meu curso que é feito para você que nunca foi para o seminário, você que nunca estudou teologia, né? Você aqui consegue conhecer muita coisa para você trabalhar e ajudar a sua igreja. Você que é líder leigo, você que não sabe como fazer as coisas na igreja, né? Não sabe como pregar, não sabe como estudar a Bíblia, as questões da fé, a própria oração que a gente também vai trabalhar aqui. Tem um módulo só sobre oração. São 20 módulos desse curso livre, tá? Você faz a assinatura e você vai trabalhando e aprendendo para poder trabalhar como líder na sua igreja. Tá legal? É bem interessante, vale a pena, eu recomendo. Ele é feito de modo simples e direto. Como eu disse, são 20 matérias, muito rápidas de fazer e muito simples de entender. Tá bom? Tudo em vídeo, com material didático, com o exercício no final. E no final das 20 disciplinas, você ainda pode tirar o certificado de conclusão do curso, tudo pela Hotmart, tá bom? Vale a pena você conhecer, então, o curso livre de Teologia Básica, com todas as aulas feitas por mim, tá legal? Você vai gostar. E para fechar, já que nós estamos aqui, né, falando sobre oração, esse aqui é o Manual de Teologia da Oração, com todas as referências do Antigo Testamento, tá? Você vai ver aqui, ó, todo o conteúdo desse manual de teologia da oração, ó. Tá vendo? Ó? Com muito conhecimento. Você pode rodar esse vídeo aqui, ó, se você clicar também na Hotmart, né? Você pode clicar aqui e assistir uma aula sobre teologia da oração, tá? Eu estive explicando aqui, ó. Pode dar uma olhadinha lá. Tá vendo aqui, ó, o que é a oração, enfim. Vou mostrar aqui para você na tela. Você vai vendo aqui, né? E vai ver aqui também as vantagens e todo o conteúdo do curso desse manual de teologia da oração. Né? Aqui, ó. Ele tem 11 capítulos, a ênfase dos profetas da justiça, enfim, né? Você tem aqui vários materiais sobre oração, tá? Você que gosta do tema, você que gosta de estudar sobre oração. Você também tem outros cursos aqui também, um sobre Apocalipse, tem o podcast, tem introdução à exegese bíblica, enfim. Tem muita coisa interessante, muita coisa bacana que você pode conhecer, você pode ver aqui, né? Para você realmente ter conhecimento bíblico muito sólido, muito abençoado. Tá legal? Então, são as dicas. Bom, sem mais delongas, estamos aqui no capítulo 2 do nosso resumo
do nosso material, né, sobre a teologia da oração. Aqui, essa é a apostila que você pode pegar de graça. Você pode solicitar a pastorada, só ele vai te enviar, ou fazer contato comigo, eu também posso te enviar esse PDF de 16 páginas com todo o conteúdo do nosso material aqui sobre teologia da oração. É muito importante você recuperar a aula anterior, onde falamos aqui na introdução, e também a primeira parte do conteúdo sobre a teologia da oração. Hoje vamos falar sobre por que devemos orar. São apenas 2 tópicos que você vai aprender hoje, mas são 2 tópicos importantes que nos levam a, de fato, a entender por que nós devemos fazer oração, não é? Então, aqui na página 6 do nosso PDF, você pode ver a primeira razão por que devemos orar. Você pode se perguntar, ué, mas enfim, oração é a respiração do cristão, a gente sempre fala isso, né? A oração é como se fosse a respiração do cristão. Então, enquanto o cristão está se alimentando da palavra, quando faz o estudo bíblico, o cristão também ele precisa respirar, porque essa é a forma, né, do cristão sobreviver, dele viver nesse mundo, quando ele tem uma vida de oração bastante sadia, bastante em dia, né? Então, por que nós devemos orar? Primeiro, porque a Bíblia nos manda orar. É um mandamento bíblico. De fato, a Bíblia manda a gente orar, né? A oração é um mandamento e também um privilégio. Deus deseja que os seus filhos falem com Ele todos os dias. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. A gente já viu aqui na semana passada, né? A gente já viu aqui o que é oração. E logo o primeiro tópico, a oração é a conversa com Deus. Então, se oração é conversa com Deus, eu falo com Ele e também o ouço falar, porque uma conversa não é somente um falando, é uma conversa, é uma interação. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço a voz de Deus também falando ao meu coração, né, eu estou ouvindo a voz de Deus. E quando eu oro, eu falo com Ele. Então, a gente já aprendeu que a oração, além de conversa com Deus, a gente também viu na aula passada, né? Oração é adoração, súplica, confissão e gratidão, né? Então, tudo isso aqui faz parte desse momento de oração que nós temos. E hoje a gente está vendo aqui, a Bíblia nos manda orar, porque de fato conversar com Deus todos os dias é um privilégio, além de ser um mandamento, não é? Ela de fato nos manda orar. Veja o que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um texto que você conhece bem. O texto fala assim, ó, orem sem cessar. E aqui é bem interessante, porque a gente tem esse mandamento aqui de Paulo, né? Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, em sua primeira carta para eles, né? Ele fala, vocês devem orar, todos, né? Talvez oração em grupo, oração em público, né? Com as pessoas orando ao mesmo tempo, né? Numa reunião de oração, numa vigília de oração, quem sabe, né? Então, a oração ela deve ser feita em público, que você vê aqui, ó, que há uma oração em conjunto, porque são várias pessoas que precisam orar, não é? Então, aqui talvez esteja indicando uma oração que está sendo feita em conjunto, em grupo. Mas aí vem outra parte do versículo, né? Orem sem cessar. Como que eu vou orar sem parar, né? Não dá para orar sem parar. Eu tenho que seguir a vida, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que comer, me alimentar, tomar banho, cuidar de filho. Às vezes eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que produzir, né, alguma coisa, eu tenho que viver. Como que eu vou orar sem parar, sem cessar? Eu vou ficar o tempo todo ajoelhado orando? Ninguém aguenta também, né? Falar o tempo todo assim, em oração. É claro que aqui é uma hipérbole, né? Hipérbole é um exagero. Quando a gente fala em hipérbole, a gente fala em exagero. Ou seja,
Aqui Paulo está exagerando o tempo de oração. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem que passar o dia inteiro, claro, cuidando dos afazeres, né? Estudando, trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, enfim, né? Você vai cuidar dos afazeres, é claro. Mas o todo o tempo que você está fazendo o que você precisa fazer, você não vai se desconectar de Deus. Muito pelo contrário, você vai se manter conectado a Ele. Então, por exemplo, a dona de casa, o marido, né, está lavando a louça depois do almoço, está esfregando a panela, está orando, orando na cabeça, em silêncio, né? Ele está se conectando com Deus, está cantando algum louvor, está orando, está se lembrando de um versículo. E hoje em dia tem muitos recursos, né? Você pode ligar o seu celular mesmo, né? Que praticamente não fica desligado o celular. Você pode tocar o louvor ali para enquanto lava a louça, enquanto vai à casa, enquanto puder trabalhar com fone de ouvido, ouvindo louvores, né? Tudo é parte da nossa vida de oração. Então você vai orar sem cessar, falando com Deus o tempo todo. Está areando a panela lá e você diz: ó, Senhor, limpa o meu coração, como eu estou limpando aqui a panela agora, né? Está varrendo a casa, está pedindo, Senhor, limpa a sujeira que está sobre a minha vida, o meu coração, meus pensamentos maus, né? Você vai pedindo a Deus, vai pedindo para que Ele esteja purificando seu coração e você vai, durante o tempo de trabalho, você vai se concentrar também no seu trabalho, mas vai também tirar ali o tempinho para pedir a Deus que abençoe, né? Antes de começar a tarefa, você já vai orando. Senhor, abençoa tudo que eu vou fazer agora, né? Abençoe meus contatos com clientes, se for o caso, você ser um vendedor ou algo assim, né? Enfim, você vai entregar o seu dia a dia, cada serviço, cada ação que você faz ao longo do seu dia, você vai entregando a Deus, você nunca perde a conexão com Ele. Os momentos em que a gente acaba sendo tentado e caindo em tentação, né? É quando a gente comete o pecado porque está desconectado de Deus. Seja por vários motivos, né? Por preguiça, por uma atenção que você dá demais, né, a alguma outra atividade, ou simplesmente esfriamento espiritual também, né? Porque simplesmente você está dedicado a mais ao celular, mais à televisão, mais às vezes até à família, né? E é um problema qualquer da sua casa, da sua vida, e você acaba perdendo essa conexão com Deus. Eu estou aqui hoje para te lembrar. Paulo disse: ore sem cessar. Você vai continuar fazendo os seus afazeres domésticos, os seus afazeres diários, você vai continuar trabalhando, ninguém vai dizer aqui que você vai parar tudo para ficar só orando o dia todo ajoelhado lá, com o olho fechado. Não, não é isso que ele está dizendo. Você não vai deixar de viver, não é, para ficar o tempo todo orando. Isso é impossível. Mas você pode sim, enquanto faz os seus afazeres, você sim pode estar conectado com Deus, mesmo fazendo alguma coisa que necessariamente não tem a ver com oração, não é? Aliás, servir a Deus é isso, né? Adorar a Deus, nós já vimos também, que significa isso. A palavra adorar em hebraico é avodá, que vem de eved. E eved, em hebraico, significa servo, escravo. É aquele que trabalha como escravo para o seu senhor. Então, tudo o que você faz, se você faz em adoração, você faz bem feito, porque você sabe que faz para Deus, mesmo que diretamente seja para uma outra pessoa, para o patrão, para o professor, o chefe, né? Para alguém, mas de forma indireta, você também faz tudo para servir a Deus. Então tem que fazer bem feito. E além disso, você está sempre orando, sempre falando, sempre em conexão com Deus, sem perder jamais essa conexão, tá? O outro versículo que está aqui, ó, para a gente começar a andar, né, mais,
É Colossenses 4, versículo 2, que diz: persevere na oração, vigiando com ações de graça. Então você tem aqui mais ou menos a mesma ideia, né? Ora sem cessar, persevere na oração. Só que perseverar é diferente de insistir, tá bom? Perdão. Perseverar aqui é diferente de insistir. Por que que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem a noção errada que eu tenho que insistir orando, insistir, né? É mantendo a mesma atitude ou a mesma ação. Mas aqui não fala de insistam na oração, ele fala perseverem. Por que que ele diz persevere na oração? Porque aqui tem a ver com maneiras diferentes de você fazer alguma coisa para alcançar o objetivo. Então, quando eu insisto, eu estou teimoso no único jeito de fazer. Quando eu estou perseverando, eu estou experimentando outras formas, outros caminhos de chegar ao mesmo lugar, de alcançar o mesmo objetivo. Deixa eu exemplificar para você, né? Perseverar na oração significa o seguinte: eu tenho o costume de orar, por exemplo, ajoelhado no meu quarto. Esse é o ideal, né? O que Jesus ensinou, né? Fecha o quarto e ora lá ao seu Pai em silêncio, em secreto, sem nem precisar verbalizar isso. É a forma mais íntima de oração. Jesus ensinou isso. Mas aí você está numa situação de emergência, você está no trabalho, você, não sei, né? Você não está no seu ambiente, você não está no seu quarto, você não está em casa, você não pode simplesmente parar tudo no meio de um serviço, no meio dos outros, parar tudo, se ajoelhar e orar. Você não tem essa possibilidade naquele momento. Então você não vai insistir no único jeito de orar, você vai perseverar. Ou seja, você pode entrar no banheiro do seu trabalho, que é um momento ali de você estar com um pouco de privacidade, né, no banheiro, e você fecha ali a porta do banheiro, você se senta ali no sanitário, né, mesmo sem usar, só está sentado ali como se fosse uma cadeira e faz a sua oração ali em silêncio. Você para tudo, né, o pessoal vai achar que você está no banheiro, mas você está ali orando, falando com Deus. Que seja uma oração rápida, não precisa demorar muito, né? Pode ser uma oração rápida, mas ali você já fez uma oração para alguma situação de emergência que você precise, né? Então, há casos e casos, há situações e situações. Se você não pode insistir no mesmo jeito de orar, o importante é você perseverar, tá? Você perseverar na oração. E como é que você vai fazer isso, né? Você tendo o propósito e se manter nesse propósito de sempre orar, de ficar orando sem cessar o dia todo, né, todos os dias. Como é que você faz isso, né? Você vai usando de criatividade ao longo do dia também, ao longo das semanas, né, ao longo do tempo. Mas isso é perseverar, tá? É você se manter em oração, mesmo em situações diferentes da vida, né? E como é que você vai fazer isso? Ó, perseverar na oração. Quais são as suas atitudes? Primeiro, vigiando. O próprio Jesus disse: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Por que que ele disse primeiro vigiar e depois orar? Porque às vezes a situação de pecado, para que você não caia em pecado, né? É preciso que você esteja mais com o olho aberto do que com o olho fechado. E aqui é uma metáfora, claro, né? O estar de olho aberto é estar vigilante. Olha, você lembra da história de José do Egito, né? Quando ele foi vendido como escravo lá para a casa de Potifar, ele estava vigilante o tempo todo. A mulher de Potifar, quando Potifar estava longe de casa, ela chegou lá e falou: olha, deita comigo, você vai conseguir crescer mais rápido aqui e eu estou interessado em você. Ele não quis, ele fugiu, porque ele estava vigilante. Não basta somente fechar os olhos e estar sempre orando, tem que estar vigilante. Jesus disse lá que primeiro tem que vigiar para depois orar.
A vigilância é muito importante para que você não caia em tentação ao longo do seu dia, não é? E como que você vai estar vigilante? Orando o tempo todo, sem cessar, perseverando em oração. Nessa perseverança de oração, você não precisa nem fechar o olho. Você pode olhar até com o olho aberto. A gente tem o costume, por exemplo, aliás, você já parou para pensar, a Bíblia, em lugar algum, manda a gente fechar o olho para orar. Não é mandamento bíblico. Essa forma de orar com o olho fechado, a gente faz por costume, e é o bom costume, né? Porque é uma forma da gente se concentrar naquele momento de oração. Mas vai ter ocasião que você não vai orar. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Por exemplo, eu te aconselho, se for um caso de você estar lidando com alguém endemoniado, e você vai orar para Deus expulsar o demônio, né, da pessoa que você está ali trabalhando e se esforçando para tirar, né, o demônio ali, você não vai fazer essa oração para uma pessoa endemoniada de olho fechado, por amor de Deus, né? Não se faz oração para pessoas endemoniadas com o olho fechado. Você tem que ficar vigilante o tempo todo, porque por mais fraquinha que a pessoa no estado normal seja, quando a pessoa está endemoniada, ela dá uma abraçada só e derruba três. Eu passei por essa experiência, não de orar de olho fechado, mas houve várias situações ao longo da minha vida e do meu ministério em que tinham pessoas endemoniadas. Teve inclusive uma senhora, que eu lembro muito bem, que hoje, graças a Deus, até onde eu lembro, né, faz tempo que eu não tenho contato com ela, mas até onde eu sei, ela estava na igreja presbiteriana, depois que ela foi liberta. Mas enquanto ela ainda era do mundo, né? Ela sempre que bebia e ficava bêbada, ela ficava endemoniada. E o demônio que possuía aquela senhora, né, na época, dizia que ele era o demônio chamado Zé Pilintra, né? Mas isso aí é só história do demônio, né? Porque demônio é demônio, o nome dele não é esse. Mas ela ficava bebendo muito, aí perdia os sentidos, e então ela era possuída pelo demônio, né? E então ela ficava violenta. Era uma senhora muito magrinha, muito fraquinha, mas ela tinha uma força descomunal quando ela ficava desse jeito, endemoniada, né? Era o demônio tomando totalmente o controle da vida dela. Depois de muito tempo, a gente orando e a gente clamando, eu sempre orava de olho aberto, porque ela já derrubou a pessoa e ela, quando estava endemoniada, o demônio quase tira a vida dela. O que o demônio fez, né? Em certa ocasião que ela estava endemoniada, o demônio arrancou o varal de corda lá do quintal dela e tirou a roupa toda que estava pendurada e começou a enrolar o varal no pescoço dela, já tentando matar aquela senhora, né? Ela quase morre. Nesse dia eu não vi, apenas fiquei sabendo, né? Porque eu não estava lá perto dessa vizinha lá, da casa dos meus pais, quando eu era solteiro ainda. E o demônio quase mata aquela mulher, né? Teve um irmão lá, que era vizinho dela, de parede por parede, né? Que ele viu que ela estava daquele jeito, viu que ela ia se enforcar, ele correu e, com o braço dela, com a força dele, ele conseguiu tirar o varal lá, da corda lá do pescoço da mulher, e graças a Deus, o demônio não conseguiu matar aquela senhora. Mais tarde, graças a Deus, depois de muita luta, durante muito tempo,
ela de fato se converteu, ela entregou o coração a Jesus, parou de beber, e então ela ficou completamente liberta lá na igreja presbiteriana, né? Ela ficou completamente liberta dessa situação de endemoniamento. Então, é o que eu estou dizendo, né? Você vai perseverar em oração, mantendo-se vigilante, mantendo-se vigiando o tempo todo, especialmente em situações de endemoniamento, como esse que eu acabei de relatar, né? Então, persevere na oração, dependendo da situação, você vai orar de um jeito ou de outro, né? Com o olho aberto, olho fechado, ajoelhado ou não, no quarto ou fora do quarto, em pé, enfim, a situação que vai se apresentar, você precisa estar preparado sempre em estado de oração, falando com Deus, né? Então, persevere na oração, vigiando com ações de graças. O texto fecha aqui. Ação de graça é com o coração grato, com agradecimento. Porque não adianta você também orar perseverantemente e vigiar em oração se você não tem uma oração de qualidade. Uma oração que perde a qualidade, uma oração que você só fica focado nos problemas da sua vida. E aqui tem uma questão de foco. Porque se você só está o tempo todo pensando no problema, o tempo todo, você dorme e acorda pensando no problema, você não sente paz. Se você não tem paz, você não tem um coração grato a Deus, porque você, na verdade, a mensagem que você está passando para Deus, quando você faz orações que ficam gravitando o tempo todo no seu problema, a mensagem que você passa para Deus é o seguinte: Senhor, eu não confio no seu cuidado. Eu não confio no jeito do Senhor trabalhar a meu favor. Eu não confio que o Senhor vai, no final das contas, me fazer o bem. Porque eu sempre estou achando que o Senhor vai me fazer o mal. Porque o Senhor não está atendendo a essa minha oração, porque o tempo todo você está pensando no problema. Isso tira a sua paz, demonstra falta de fé, embora você esteja orando, entenda, veja a ironia da coisa, né? Você está orando, você está falando com Deus, mas é uma oração que fica gravitando no seu problema, e você nunca sai daquela órbita do problema. Quando você faz a oração com o coração vigilante para não cair, né? E é uma oração perseverante, você busca agradecer a Deus até mesmo pelo problema que você está enfrentando. Pelo menos pelo fato do problema mostrar para você que você não é perfeito, que você precisa de Deus, que você depende do Senhor e que essa é a ação dele na sua vida. Entendeu? Então, quando você orar, olha só, persevere, não é insistir no único meio, no único jeito, mas é você buscar de modo criativo um momento de oração ao longo do seu dia. Essa perseverança na oração tem que acontecer com vigilância para você não cair em pecado, não perder o timing, né, de oração também. E principalmente, com ações de graças. Você precisa orar e aprender a orar com o coração grato, porque aí você sai da gravidade do problema e você entra na gravidade da solução, porque você está agradecendo de antemão pela fé a um Deus que já está trabalhando na solução desse problema, mesmo que você não esteja vendo o trabalho dele. Mesmo que você não esteja vendo a ação direta, concreta de Deus na solução direta do problema, mas você está confiante de que Deus está trabalhando e Ele vai fazer ao seu favor. Deus não vai te deixar na mão. Você, então, quando consegue agradecer a Deus, inclusive pelos problemas que você enfrenta, você está dizendo para Deus: olha, Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor não vai me deixar na mão. Eu sei que o Senhor vai resolver no tempo certo, do jeito certo, na hora certa que o Senhor determinou. E você relaxa, você não se abala, você fica tranquilo, porque você sabe que está nas mãos do Senhor. Entendeu? Bom, então, você já está vendo aqui comigo, né? Porque a Bíblia nos manda orar é o primeiro motivo pelo qual devemos orar, tá? A Bíblia nos manda orar.
E nesses conceitos aqui da oração sem cessar, perseverante, com vigilância e também com ações de graças, não com a nossa mente e o nosso coração gravitando o tempo todo em cima do problema, mas agora gravitando, né, no caso, estando na gravidade, né, da resolução, da ação de Deus, de fato, em nosso favor, tá? Então a Bíblia nos manda orar. E o segundo motivo é o maior exemplo que temos, né? Porque também Jesus, sendo filho de Deus, ele orava o tempo todo. Então, se o filho de Deus orava, quanto mais nós devemos orar também, né? Jesus se retirava para orar, mesmo sendo perfeito. E sim, ele se retirava. Se você puder fazer um retiro de oração mesmo, né, de viajar para algum lugar e ficar lá recluso lá durante um tempo, e entenda, um retiro de oração não é retiro para lazer. Você não vai buscar um lugar com piscina, com esporte. Não, não é para recreação. Se você pensa em se retirar para oração, vá procurar um lugar que não tenha atrativos. Só para você ficar ali, no máximo, né? Se você pagar lá para alguém fazer comida para você não gastar tempo com isso, e realmente se dedicar à leitura, ao estudo da Bíblia, à oração, uma vida de meditação, né, contemplativa durante um tempo. Se você puder fazer, é bom, mas se não puder, ao menos se retire para o seu quarto. Se retire para um lugar isolado, pode até ser uma vez por dia, né? Você fica lá uma meia hora lá, isolado, orando e lendo a Bíblia, né? Que seja meia hora, que seja uma hora, enfim, mas se retire de vez em quando. Jesus fazia isso. Jesus constantemente orava retirado, às vezes no Getsemane, às vezes num cantinho lá. Ele se afastava da multidão, se afastava dos seus discípulos, inclusive, e estava ali orando, não é? Jesus não estava o tempo todo fazendo tudo, sendo proativo. Ele estava, às vezes, também, tirava um tempinho para orar, tá? Então, mesmo ele sendo perfeito, ele fazia assim, quanto mais a gente que é imperfeito, a gente necessita, depende de momentos de oração, tá? Então, Jesus orava e nos deixou o exemplo de ter uma vida de oração. Olha o que diz aqui em Marcos 1,35, né? Que você vê aqui na tela, bem destacado aqui em vermelho. De madrugada, olha aqui, de madrugada, quando ainda estava escuro, ou seja, já amanhecendo, mas ainda escuro, Jesus levantou-se, ele estava dormindo, então ele se levantou, saiu e foi ao lugar deserto, e ali orava. Então, pode ser o Getsemane, onde ele costumava orar, pode ser em qualquer lugar deserto, qualquer cantinho lá isolado, que ninguém esteja te vendo, você esteja fora do radar das pessoas, vá lá orar. Separa aquele canto, separa aquele lugar, observe, né? Eu imagino assim, Jesus chegou num ambiente que ele não conhecia, né? Na casa de alguém, o ambiente que ele não conhecia. Então, ele já chegava procurando aquele lugar lá isolado. Mais tarde eu vou lá orar. Entendeu? Ou então aquele cantinho ali, ó, ninguém está prestando atenção nele, é ali que de vez em quando eu vou lá, vou me esconder e vou orar, ficar meia horinha lá falando com Deus. Entende? Quando for possível, ou até você avisa alguém, né? Avisa uma pessoa só, ó, vou estar ali orando durante a hora tal até a hora tal. Para também ninguém se assustar, né? Ninguém achar que você foi abduzido, sei lá, que você foi raptado, né? Que você sumiu, enfim. Você avisa alguém para não escandalizar, né? Avisa alguém que entenda o seu ministério de oração e você vai ali se isolar e orar, falar com Deus, tá? Essa é uma prática importante. Jesus nos deixou exemplo de oração assim, quando você puder fazer desse jeito. Se não puder fazer, ok. Você ora do jeito que der, né? Mantenha-se orando do jeito que der. E assim que puder, em outra ocasião, em outro lugar, você separa frequentemente momentos e espaços para a oração. Se você parar para pensar, quando você faz isso no seu dia a dia, é como se você estivesse dando a Deus o dízimo do seu tempo. O dízimo não é só dinheiro, não é só valor monetário.
seria também uma espécie de dízimo do tempo, porque é o tempo de trabalho que você dedicou para ganhar o dinheiro, e você está dando a Deus 10% do seu tempo de trabalho, do seu valor monetário, né? Isso também conta com o dízimo do tempo também, embora seja em formato de dinheiro. Mas você também pode dar o dízimo do seu tempo, o tempo mesmo, né? O tempo de qualidade, na presença de Deus em oração. Tanto em lugares isolados, tanto quanto possível, né, você fazer isso, quanto também no seu dia a dia, né, passando pequenas mensagens, né, aquelas mensagenzinhas de WhatsApp que você passa para alguém, né, uma frasezinha curta, então é mais ou menos isso, né? É um tweetzinho, é um X que você manda para Deus, né? Daquele formato bem curto, bem rápido, bem direto. Se é o que você consegue mandar na hora, faça isso o tempo todo, mantendo-se em oração, tá? Separando esse tempo de qualidade dentro do seu dia a dia. Então, ó, por que você vai orar? Porque a Bíblia manda orar e porque Jesus deixou exemplo para a gente de oração, mesmo ele sendo perfeito, né? A oração de Jesus nos inspira e nos ensina o valor da comunhão contínua com o Pai, com Deus, né? Ele é nosso maior exemplo. Tá legal? Bom, nossa hora já está chegando, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, se Deus quiser, veremos aqui como devemos orar, tá bom? Mas isso é material para a próxima aula. Pastorada, a sua palavra agora está contigo. Joia, 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 joia. Quero dar bom dia à nossa irmã Zilmar, que está por aqui, né? Outros passaram rapidamente. Deus abençoe o lar, a família de cada um dos irmãos. Tema muito importante esse sobre a oração, né? E um detalhe que o reverendo Davidson pontuou ali, e eu achei muito importante, né? E aí eu vou pedir ele até mesmo para frisar mais uma vez, que uma coisa é você perseverar em oração e outra coisa é você insistir em oração. Muitas das vezes a gente ouve algumas pessoas falar, não, você tem que insistir. Só que insistência, como ele falou, dá o tom de teimosia. Não é isso, pastor Reverendo Davidson? Por exemplo, quando eu falo perseverar na oração, eu vou buscar caminhos criativos para estar sempre orando, sem perder o foco também no meu dia a dia, né, nas minhas atividades. Então, a perseverança, ela vai me dar soluções criativas para momentos em que, tecnicamente, eu não consigo parar tudo e para orar, só para orar, né? Se não é possível fazer isso, a ideia da perseverança é essa, que eu vou buscar caminhos alternativos e criativos para fazer nem que sejam pequenas orações, aqueles pequenos tweetzinhos para Deus, né? Aquela frasezinha lá de o importante é eu não perder a conexão com Deus, isso é o mais importante. E quando eu falo insistir, a ideia que vem à mente é a seguinte: eu só oro de um jeito, eu só consigo orar ajoelhado, olho fechado, no meu quarto, isolado lá. Então agora eu não consigo fazer isso, então eu não vou orar. Então, se você não ora, não faz aquela pequena oração direta para Deus, aquele pequeno zap lá mandado para Deus, né, em oração, você perdeu uma oportunidade de se conectar com Deus, ainda que seja por uma coisinha pequena, né? Por uma frase pequena que você faz. Às vezes, olha só, a coisa de tal jeito que você não precisa nem falar, ou não precisa nem pensar em forma linguística para você poder orar. Você pode só pensar na imagem de alguém conectado com Deus, né? Você já estava em oração. Aí você lembra de alguém assim, vê a imagem da pessoa, e você já entrega essa pessoa para Deus, entendeu? Mesmo usando apenas a imagem, né, de alguém, para Deus abençoar, para Deus cuidar, para Deus preservar aquela pessoa que você pensou, não é? É tão dinâmico que até assim você consegue orar. Você consegue orar. O importante é, você não vai deixar de orar, porque você não pode parar tudo para fazer uma oração demorada, de qualidade, entendeu? Não precisa fazer isso. Você vai usar de criatividade para, mesmo que seja apenas uma frase de WhatsApp que você manda para Deus. Mas o importante é, ore, mantenha-se conectado com Deus o dia todo, o tempo todo,
entendeu? Não perca a sua conexão com Deus. Joia, joia, muito bacana, muito importante, né? Essa orientação, né? Esse ensino a respeito da oração, não ficar, a gente vai usar a seguinte palavra, expressão, engessado, só desse jeito, não. Vamos buscar outras maneiras. Muito bom mesmo, esse estudo, esse ensino que nos permite aí refletir, né, sobre a dinâmica da nossa oração. Temos a Zilmar, não sei se ela tem algum, algum esclarecimento, né? Eu vou pedir aí ao nosso querido e amado Reverendo Davidson para que esteja fazendo as suas considerações finais, tá bom? E depois orando por nós, tá bom? Muito bem. Obrigado, pastor Anderson, por mais essa oportunidade, né? De estarmos estudando a Bíblia e também estarmos falando sobre como Deus tem trabalhado com a gente através do ministério, de cursos, livros também, né? O modo como Deus tem usado o nosso ministério, a nossa vida, e entrega a Ele para, de fato, fazermos diferença, tentarmos fazer diferença e impactar positivamente a vida de muitos irmãos. A internet hoje nos possibilita isso. Então, você que está nos acompanhando, né, que gosta do nosso trabalho, obrigado pela sua atenção, pela parte, né, em que você também dá valor ao que a gente faz. É tudo para a glória de Deus. O nosso desejo é esse, né? Cumprir esse chamado que recebemos, que eu particularmente recebi aos 15 anos de idade. E Deus falou comigo que eu estaria trabalhando, meu ministério seria focado em estudo da Bíblia. Então, para mim, está sendo uma bênção, uma honra cumprir o meu chamado de acordo com a vontade de Deus. Tá legal? Muito bem, vamos orar então, e nessa oração final, estamos já nos preparando para terminar a nossa live de hoje. Pai, nós te exaltamos, nós te agradecemos, nós pedimos as tuas bênçãos por tudo que tu és e por tudo que o Senhor faz na vida também de cada um de nós e cada um dos nossos ouvintes, daqueles que estudam a palavra de Deus conosco. Nós te exaltamos, nós te glorificamos e pedimos agora, Pai, nos encha do teu poder, nos encha da tua graça, a glória do Senhor sobre nós. Pedimos a ti que esteja nos dando a plenitude do teu Espírito Santo, para que em oração possamos, ó Pai, vencer barreiras, vencer obstáculos, vencer a guerra. Clamamos a ti estas bênçãos, a tua cura, Senhor, pelos enfermos da tua casa, da tua igreja, da igreja de Aracruz, da igreja de Niterói, de tantas outras igrejas representadas ao longo, ó Pai, do tempo em que as pessoas estiverem acompanhando essa live. Pedimos a tua graça e a tua bênção sobre cada um de nós. Assim entregamos o nosso dia em tuas mãos, em nome de Jesus, é como oramos hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando então a nossa manhã de estudo, a teologia da oração, um assunto muito importante, um princípio bíblico que deve ser levado também muito a sério, né? Que é o princípio da oração. Quero mais uma vez agradecer o reverendo Davidson, aos irmãos que estão conectados a nós, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e o seu dia de hoje. E hashtag fica a dica, né? Separe momentos para orar, mas não fique engessado a respeito da oração. Tá lá cozinhando, tá dirigindo, né? Com os olhos abertos, né? Vai lá, Vigilante, né? não fecha o olho, não, porque senão dirigindo vai dar ruim, né, Reverendo Davis? A dirigir com fé não é fechar o olho para ir, deixar Deus guiar. Aí É é verdade. dirigir igual louco, né? Porque dirigir com o olho aberto, Deus vai te guiar, você vai ter fé, mas olho aberto, ó, olho Isso aberto. aí, isso aí. Tá bom? Um beijão no coração de vocês. Shalom e até o Shalom. encontro na Shalom, próxima shalom. vida. Tchau, tchau.